Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, da Joana Weaver, da editora CPAD. Hoje nós estamos no nosso áudio 11 e nós vamos começar a leitura agora. O que Deus deseja? Estamos de volta à pergunta crucial. O que Deus deseja? Se tivéssemos uma forma mágica para compreender a vontade de Deus, então seria fácil agradá-lo. Mas essa foi a ruína dos fariseus. Reduziram seu relacionamento com Deus a uma série de faça isso e não faça aquilo, ignorando completamente o propósito para o qual Deus os havia separado. Vestiam roupas dos cerimoniais, despercebidos de que Deus não procurava criados e criadas, mas um povo para chamar de seu. Não estou dizendo que o trabalho para Deus não tem importância. A Bíblia diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Segundo Tiago 2,17, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Conforme veremos no capítulo 6, servir a Deus e aos outros é realmente importante. O trabalho árduo também faz parte das tarefas que fomos chamados para fazer. Mas o trabalho não deve ser a nossa prioridade. Trabalhar não é a nossa primeira obrigação, inclusive trabalhar para o Senhor. De fato, os nossos próprios esforços são tão pequenos diante da vontade de Deus que nem são mencionados na conversa de Jesus com Marta. Uma só coisa é necessária, e ela está acontecendo não na cozinha, mas bem aqui, na sala de estar. Observe, contudo, que Jesus não repreendeu Marta por preparar o jantar e nem insistiu o 11º mandamento em razão disso, não cozinharás, nem instituiu, o 11º mandamento em razão disso, não cozinharás. Mas essa seria uma desculpa conveniente quando eu estivesse sem vontade de preparar o jantar. Jesus não estava interessado nas habilidades exteriores de Marta. Ele esquadrinhava suas inaptidões interiores, os cantos escuros do orgulho, do preconceito, o obstáculo espiritual da sua vida agitada que não lhe permitiam desfrutar da intimidade da presença dele. Afinal, a intimidade pode ser ameaçadora. Ficar perto de Jesus significa que não conseguiremos mais esconder as nossas imperfeições. Sua luz revela tudo o que é errado e desagradável em nossas vidas. Inconscientemente, portanto, fugimos da presença de Deus, em vez de a procurarmos. Satanás estimula o nosso afastamento, nos dizendo que não somos boas o suficiente para merecer o favor de Deus. Ele diz que só poderemos entrar na sala de estar quando estivermos com a vida em ordem. No entanto, não estaremos com a vida em ordem se não entrarmos primeiro na sala de estar. Nem sempre é fácil entrar lá. A intimidade com Deus pode requerer que deixemos o nosso conforto. Algumas pessoas sentem-se receosas na presença de Deus, repudiam a adoração, descrevendo-a como emocional demais, dando preferência ao estudo intelectual da Bíblia e da doutrina. Ou talvez tenham dificuldades em ficar em silêncio por causa de sua personalidade. Mas independentemente do nosso temperamento e preferência emocional, todos somos chamados para a intimidade com Deus. A única coisa que a Marta precisava é a única que precisamos também. Se você reluta em ficar aos seus pés, peça ao Senhor para revelar o que a impede. Não é necessário deixar de lado seu intelecto ou a sua personalidade para entrar na sala de estar. Venha como você é, como uma filha de Deus. Afinal, os filhos amam a intimidade. Abrace-me, mamãe. Com braços estendidos, imploram: papai, me pegue no colo durante a infância. Quando assustados ou doentes, o primeiro lugar onde nossos filhos desejam estar é o mais perto possível dos nossos corações. Eles nos abraçam, apertando-se contra o nosso corpo. Essa é a intimidade que o Pai anseia partilhar conosco. Não porque merecemos, mas porque Ele deseja e nós também, mesmo quando conhecemos ou não essa verdade. Desejo de comunhão. Eu não havia percebido o quanto desejava o Senhor até aquela noite escura em que clamei para ouvir as boas novas. Embora eu o servisse desde a infância, havia um vazio devastador em meu relacionamento com o Pai Celeste. Eu havia trabalhado muito para agradar a Deus, sem, contudo, sentir o seu amor. Os Gálatas conheceram o mesmo tipo de vazio. Eles aceitaram a Cristo como Salvador e floresceram sob os cuidados e ensinos de Paulo. No entanto, quando Paulo deixou a Galácia, os
Judaizantes se levantaram, dizendo-lhes que havia um longo caminho antes de desfrutar uma proximidade verdadeira com Deus. Eram judeus cristãos que acreditavam que as práticas cerimoniais do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, ainda eram obrigatórias para a igreja no Novo Testamento. Paulo diziam, tinha removido do evangelho sem razão as exigências da lei para atrair os gentios. Assim como os escribas e fariseus acrescentaram regras e regulamentos à lei, os judaizantes procuraram combinar uma nova forma de legalismo com o evangelho da graça. Desejavam uma manifestação exterior daquilo que só poderia ser interior. Por essa razão, Paulo mandou uma carta de despertamento para sua querida igreja na Galácia. Ele chamou o evangelho dos judaizantes de escravidão e acrescentou: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3:1. Se não tivermos cuidado, podemos ser vítimas do mesmo tipo de mentiras que os Gálatas, mentiras que dizem que devemos fazer algo para merecer o amor de Deus. Podemos adicionar tantas exigências à nossa fé, de modo que aquela uma só coisa acaba sendo engolida pelas muitas coisas e, melhor, acaba suprindo pelo bom. Devemos compreender que Deus não nos escolheu para nos usar. Não somos como Olompa-Lompas em alguma fábrica universal de chocolates. Trabalhamos noite e dia para produzir um cristianismo mais agradável e mais gostoso. Não fomos criadas para satisfazer alguma necessidade egoísta que Deus tem de louvor. Os anjos adoram ao redor do trono eternamente. Não somos um projeto celestial de ciências, ratos de laboratório deixados soltos para que se conheça a sua interação. Não, a Bíblia deixa claro que Deus nos criou para que tenhamos um relacionamento com Ele. O nosso Pai deseja nos dar uma vida abundante, nos presentear com uma herança e compartilhar sua natureza divina. O que Deus deseja é realmente muito simples. Ele quer você por inteiro. Uma só coisa necessária. Quando Jesus disse a Marta que apenas uma coisa era necessária em sua vida, o contexto do versículo aponta claramente para um chamado espiritual. A melhor parte que Maria descobriu não era para ser encontrada na mesa, mas aos pés de Cristo. Não obstante, o termo grego para uma só coisa é necessária também se refere a porções de alimento. Talvez através de uma alteração sutil da palavra, Jesus estava fazendo dois convites. Primeiro, para conhecê-lo, para colocar a adoração antes do trabalho, e também para não exagerar, até mesmo nos esforços em seu favor. Em vez de tomar parte de entradas extravagantes sobre o aparador, Jesus geralmente comia da grande tigela comum, colocada no meio da mesa. Os convidados partiam o pão e molhavam os pedaços na sopa ou no caldo. Jesus talvez lembrou a Marta que seu esforço excessivo em preparar vários pratos a manteve ocupada demais na cozinha. E é dessa forma ela estava perdendo o verdadeiro alimento, a parte principal da festa. Seu erro não foi servir, escreve Charles sobre Marta em seu clássico devocional. A condição de servo se ajusta a todo cristão. Seu erro constitui em tornar-se distraída em muitos serviços, de modo a esquecer-se do Senhor e lembrar-se somente do trabalho. Como é fácil confundir dever com devoção ou comunhão. Esse foi o erro de Marta e também pode ser o meu. Em seu esforço de preparar uma mesa digna do Filho de Deus, ela quase perdeu o banquete verdadeiro. Da mesma forma, também, posso ficar tão sobrecarregada a ponto de minha adoração se transformar em trabalho, em vez de prazer, e a devoção se tornar somente um dever. Se eu não tiver cuidado, as disciplinas espirituais da oração, estudo bíblico e louvor podem se tornar um pouco mais do que itens a serem conferidos em minha lista, ou pedras que desejo descarregar da minha carroça porque me fazem andar devagar. Então preciso receber a cura de Jesus para toda a minha preocupação e angústia. Uma só coisa é necessária, e a encontramos na verdadeira comunhão com Ele. Pois Ele, afinal, é o pão da vida, a água viva, o único alimento de que precisamos. Ele deseja mudar nossos corações e fortalecer as nossas vidas. Deseja que encontremos a grande liberdade de Lucas 10:42. Não posso fazer tudo, mas posso fazer uma só coisa. Não consigo satisfazer a todas as necessidades, mas posso ser obediente à necessidade do Espírito Santo habitar em meu coração. E eu não consigo carregar todos os fardos, mas consigo carregar o fardo que Deus tem para mim, porque, de certo, o seu jugo é suave e o seu fardo é realmente leve.